Nobres irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Já estamos na lição de número 9, em 28 de agosto de 2022. Quer dizer, pastor Eliseu, que daqui uns dias já estaremos então comemorando Natal e Ano Novo? Natal e Ano Novo vem aí. Maravilha! Essa semana eu li uma reportagem sobre a questão daquela predição bíblica de que se não abreviasse esses dias, aconteceria uma carne se salvaria. É isso mesmo. E eu li uma reportagem que os cientistas descobriram que a Terra está rodando com mais velocidade. E, literalmente, os dias estão abreviando. Você já conseguiu ver essa reportagem ou não? Ouvi falar, mas essa específica não, já ouvi falar. Então, eu li isto esta semana, e tudo indica que aquilo que Jesus disse não seria só as nossas ocupações que aumentariam. Na verdade, a rotação e a translação também estão aumentando. Se não abreviasse tais dias, nenhuma carne se salvaria. Olha aí. E a coisa está acontecendo literalmente. Não é nem no sentido figurado, aplicado, hermenêutico, mas é literalmente. Se é que essa ciência também está calculando certo aí a rotação e a translação. A Terra chegou bem mais rápido lá no final da rotação e da translação do que se esperaria, do que o normal seria de chegar. Mas vamos lá. A sutileza do movimento dos desigrejados. Outro problema aqui, outra sutileza a enfrentar. Texto áureo, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. É isso mesmo, vai se aproximando. Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é a expressa no contexto da verdadeira igreja. Essa que é a verdade verdadeira. Nós temos uma leitura em classe que você poderá fazê-la na sua casa e também aí na sua escola bíblica dominical, Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o de número 25, que eu deixo de ler, mas sugiro que o irmão leia antes de começar a escola dominical, até mesmo porque é um momento devocional, um momento de culto da escola dominical. O escritor da lição, ele a introduz dizendo que está crescendo em uma escala exponencial o número dos desigrejados, ou dos que se dizem desigrejados. Isso começa a causar uma certa preocupação, porque já se tornou um movimento dos desigrejados. Enquanto era só uma pessoa que não tinha igreja, ou que dizia que qualquer uma estava boa, ou que não se ajustava com nenhuma, mas que, e etc., acha que ainda estava passando razoavelmente. Depois que se tornou um movimento, quer dizer, ganhou corpo. Então, se ganhou corpo, já não é mais aquilo que eles pregavam, que seria sem nenhuma estrutura. Agora já tem uma estrutura. E essa estrutura, ela vem prejudicando a verdadeira igreja, quer desencorajando alguns de frequentar a igreja, de pertencer à igreja, de ser igreja, para então ficar nessa situação aí. Quer dizer, estão desestimulando pessoas que deveriam estar na casa de Deus, estão sendo desestimuladas de permanecer, de continuar servindo ao Senhor na casa de Deus. Esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja no Novo Testamento. Longe de ser a verdade. Longe de ser a verdade. A igreja fora fundada pelo Senhor Jesus Cristo, ele que a edificou e ainda continua edificando a cada dia, e da qual ele é o cabeça ou a cabeça, tanto faz. Ele é o cabeça porque ele é o líder da igreja. Ele é a cabeça
porque ele é a parte que pensa a igreja, que pensou a igreja, que instituiu a igreja, que fundou a igreja, que abençoou a igreja, e a igreja o serve com muita alegria, e o fazemos mesmo de coração. Então, pastor Eliseu, eu quero lhe convidar para que o senhor deixe já também a sua opinião, porque esse tema, ele vem assim, muito oportuno, mas se percebe que quando os desigrejados começam a virar movimento dos desigrejados, começa a tomar um outro rumo, um outro destino na situação. Como é que o senhor tem visto isso? Pois então, meus irmãos, todos os que nos acompanham, esse movimento, como outros movimentos que surgem e que surgiram, ele já parte da palavra movimento, quer dizer que se desloca de um lugar para outro, e a tendência ou a finalidade desse grupo é que as pessoas que o integrem tenham a mente, o pensamento de não pertencerem a nenhuma hierarquia, tenham a liberdade de viver, de se expressar da maneira que querem, sem prestar nenhuma obrigação a ninguém. Então, é um movimento sem estrutura arquitetônica, sem código de leis, não precisa nenhuma regra, não há hierarquia onde tenha um líder, um segundo líder, não. Um grupo que quer viver da sua forma, acreditando que servir a Deus pode se servir onde eu estiver, como eu estiver, sem prestar nenhuma obrigação a ninguém. Daí, confrontarmos esse grupo com a palavra de Deus, porque tudo o que queremos entender ser certo ou errado, precisamos ir para a palavra de Deus. E ao visitarmos a palavra do Senhor, vamos perceber, entender claramente que Jesus estabeleceu a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele fala de edificar a igreja, é uma assembleia, um grupo. E onde esse grupo, então, há de se reunir? As páginas sagradas vão demonstrando que em cada momento havia reuniões. Jesus começa seu ministério com 30 anos, mas vai ao templo. Logo nos primeiros momentos do seu ministério, tem que expulsar os cambistas do templo, dizendo: olha, meu pai estabeleceu a sua casa e a minha casa será chamada casa de oração, disse ele. E ali está ele confirmando então a necessidade desta localidade. Depois, em cada cidade menor, quando por ali passava, se reunia nas sinagogas, que era um local também reservado para que o grupo de pessoas com um pensamento unidas ali permanecessem. E aí nós vamos observar na sequência, nas cartas paulinas, também no livro de Atos, já com o início da igreja ali, iniciada com Pedro no dia de Pentecostes, e vamos perceber um ajuntamento de pessoas, mas esse grupo de pessoas precisa se reunir em algum lugar, não tem esse negócio de ficar desfacelado, cada um para um canto, servindo a Deus como, né? Uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido, mas estamos enfrentando esse movimento que nas escolas, nas universidades, nas empresas, nas praças da cidade, nos ajuntamentos de conversas, as pessoas dizem: eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a qual igreja você pertence? Eu não pertenço a nenhuma igreja. Quem disse que precisa pertencer a uma igreja para que possa crer em Deus? Sim, crer em Deus não precisa estar em uma igreja, mas só crer em Deus não é a solução. A Bíblia não fala que o crente vai para o céu, a Bíblia fala que o salvo vai para o céu. Então, não importa
Que crença essa pessoa tem? Ela precisa conhecer Jesus, porque é Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem batiza, é Jesus quem leva para o céu e é Ele quem estabeleceu a igreja. E como já falou o pastor Jorme César, uma igreja que tem Jesus como a cabeça e os seus membros que compõem o corpo em cada um em particular, fazendo parte desse corpo. Na declaração de fé assembleiana, no item 8, lá fala assim: nós cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Depois, no capítulo de número 11, quando ele está explanando esses tópicos doutrinários, ele fala assim: cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares, de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. E o Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra é o próprio Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Bem, por aqui já temos base e fundamentos teológicos suficientes para afirmar que a igreja ela é obra do próprio Cristo. Ele foi quem a criou, quem a edifica e a abençoa, da qual ele mesmo é o cabeça. E glória a Deus por isso. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Eis aqui a questão. Um ensino anti-institucional. Quer dizer, eles são contra qualquer tipo de instituição, especialmente no aspecto religioso. São contra o templo, são contra o estatuto, são contra as normas, regras, costumes e etc. São pessoas que não querem estar submissas a nada e a ninguém. Dificilmente estaria submissa a Deus, se não quer estar submissa a nada e a ninguém. Se eu não consigo ser submisso a alguém que eu vejo aqui na terra, alguém com quem eu converse, alguém com quem eu troque ideias, será que eu posso afirmar que estou sendo submisso a Deus, que eu nunca vi? Impossível, né? É o que João diz, né? Se eu não amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu vejo, como amarei a Deus que eu não vejo? É a mesma situação, né? Então percebam que é da vontade de Deus que todas as suas coisas funcionem com decência e com ordem. As coisas de Deus são todas bem ordenadas, bem trabalhadas, de modo que ele é amigo da ordem. Aliás, ele é o instituidor da ordem. Ele quer que tudo funcione mesmo, como ele é organizado, como ele é planejado. Inclusive, nada pega Deus de surpresa, porque ele é planejado, ele é organizado. Então, nada acontece no universo que Deus não tenha prévio conhecimento, ou, digamos, eterno conhecimento, e não havia planejado essas coisas para acontecer. Até o pecado, Deus já sabia que o homem pecaria e que ele precisaria de mandar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Porque na sua palavra já ficou registrado sobre um cordeiro, que na verdade é o cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Para quê? Naturalmente, para cobrir aí essa falha humana, essa lacuna que o pecado abriu através do ser humano. Então Deus já havia previsto isso desde a eternidade e já havia imolado esse cordeiro desde a eternidade para que nós pudéssemos ser salvos.
Então, isso, pastor, é um instinto de rebeldia, de desobediência, pode ser assim dizer, partindo dessas palavras que o senhor está apresentando, porque não é natural do ser humano querer ser submisso, né? Obedecer. Você pega uma criança pequena, você fala uma coisa, ele já tenta assim desvirar. Escapando, né? Escapando. O bichinho está ali no colo, está mamando, está dando os primeiros passinhos, mas ele já quer mostrar que ele é autônomo, que não depende e que não quer seguir aquilo que está sendo ensinado, mesmo que seja por aquele que o sustenta, que dá roupa, o calçado, o alimento, tudo. Mas há um instinto, parece que não é natural do ser humano obedecer. E daí crescemos entendendo que temos nossos pais que precisamos obedecer, temos o professor, na rua nós temos o policial, temos o governador, a Bíblia diz: sejam sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não seja colocada por Deus. Então, em todo lugar há uma hierarquia, e imagine se não houvesse hierarquia. Às vezes eu deixo meus alunos na sala de aula, pastor João César, e coloco ali uma matéria para eles fazerem, mas se eu não colocar um líder, fique 10 minutos e volte lá para ver que tumulto que está naquela sala. Se eu coloco um líder, mesmo que não seja eu como professor, ou não busco outro professor, mas se eu colocar um líder e dar as diretrizes e tal, quando eu chego está mais organizado. Tem uma sequência, né? Mas se eu não colocar, que vira? Então, o ser humano caminha, a nossa geração, ela quer a cada dia mais desfazer com tudo que é organizado. Isso nós estudamos em aulas passadas sobre essa sociedade líquida, né? E isso vem contagiando, causando também esses desigrejados. Sabe mais, pastor? Agora, eles alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. É possível concordar com isso? De maneira alguma, porque quando Jesus estabelece a igreja, ele já estabelece o quê? Ele ora ao Pai e Deus lhe direciona, ele passa uma noite orando e de manhã ele escolhe os 12 discípulos, já para seguir, que posteriormente ele estabelece como 12 apóstolos. Então, capítulo 14, em suas últimas palavras, ele já vai dizer: olha, eu estou indo, mas eu deixo vocês para darem sequência à minha obra. Então, são os 12 apóstolos organizados, e daí, então, esses apóstolos já deixam também as diretrizes em Efésios capítulo 4, dizendo que Deus o mesmo Senhor, falando Jesus Cristo, o mesmo Senhor Jesus Cristo, deixou uns para apóstolos, outros para profetas. Não foi os apóstolos que deixou, foi o Senhor Jesus. O próprio Senhor. Deixou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, e aí diz assim, visando o aperfeiçoamento, para que as pessoas não sejam, os cristãos não sejam meninos levados por qualquer vento de doutrina. Ali o texto vai tratando, mas que eles cresçam estruturados e firmes, sabendo o que querem, sabendo onde vão chegar, e quando assim acontece, crescem protegidos, crescem assegurados, crescem em paz, não são vidas débeis, deprimidas, mas crescem alimentados com a palavra, e assim vão desenvolvendo, e diz o texto, a imagem de Jesus vai se produzindo como alguém, filho de Deus, reconhecido pela sociedade como filhos de Deus, mas espalhado fica diferente, né? Fica difícil. Eles também alegam que não deveria existir o clero, nem doutrina, nem credo, nem regulamentação nenhuma. Quanto a esse aspecto, também nós entendemos que contraria frontalmente a palavra de Deus, porque os discípulos e os crentes, eles perseveraram todos os dias na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, havia um doutrinamento, havia um ensinamento, havia uma estrutura que direcionava, que gerenciava, que gestava todo o trabalho que os cristãos primitivos faziam. No segundo momento, o comentador nos esclarece aqui que havia lá um ensino anticlerical. O que quer dizer isso, pastor? Anticlerical. Usaram um palavrão aqui, né? Anticlero, clero diz respeito a essa organização religiosa. E quando eu sou
ante, ou seja, contra, a palavra ante quer dizer que se opõe ou que é contra, tal, então, contra clericalismo, contra essa organização eclesiástica, organização da igreja, onde nós temos em cada igreja, existem nomes, por exemplo, na Assembleia de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Há outras igrejas que tratam, por exemplo, anciãos, mas é a mesma nomenclatura, está na Bíblia, para presbítero, pastor é o mesmo presbítero. Então, há essa mudança de nomenclatura, mas há organização clerical. Agora, quando eu não quero que haja essa organização, ou não quero me submeter, então eu sou um anticlerical. Então, nós podemos concluir que, de fato, eles não gostam de estar submisso a alguma autoridade qualquer, especialmente na área religiosa. Querem fazer o que quer, do jeito que quer, onde quer. Isso é tão importante, a organização religiosa, pastor, que Paulo foi enviado como missionário, mas foi enviado pela igreja de Antioquia. Ele não saiu assim disperso, sem saber para onde ia. Não, eu senti, Deus me falou e eu estou saindo. Não, a Bíblia dizia, orando eles, Atos capítulo 13, né? E orando eles e jejuando, a igreja ali em Antioquia, orando e jejuando, disse o Senhor, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram. Interessante que eles saíram pregando, mas como era uma notícia nova para os gentios, quando eles voltaram, muitos gentios falaram, não, mas nós ouvimos essa conversa aí, mas parece que não está batendo, não é muito assim. Por que eles diziam não é muito assim? Porque eles queriam saber a base. Tem que ter alguém que tenha essa base. Então, eles disseram, quem é que tem essas bases? Os apóstolos, os que Jesus deixaram, os 12 apóstolos. E Paulo está pregando, então, como que faz para que tenha essa base dos apóstolos? Aí Paulo tem que ir lá em Jerusalém, a igreja percebe que precisa organizar um concílio, então, Tiago se torna o líder do concílio, o concílio também tinha que ter um líder, porque não se faz uma reunião assim, e os apóstolos ali, então se organizaram entre os apóstolos e decidiram e criaram ali um estatuto, um regimento, um documento com o que deveria ser exigido das igrejas por onde quer que os missionários passassem. Quando então terminaram de redigir o documento, entregaram nas mãos de Paulo, que deveria fazer a sua segunda viagem missionária, e este vai e em cada igreja que ele chega, ele apresenta o documento dos apóstolos, dizendo, olha, não estou insubmisso, mas estou debaixo de ordens, a regra de Jesus, ele deixou os apóstolos, e os apóstolos então, reunindo com a gente, deixou esse documento para que passemos em todas as igrejas, por onde quer que formos, nesse mundo gentílico, e mostremos para eles que esses devem ser os mandamentos a serem seguidos, para que não haja dúvida, não tenha pensamento dúbio, mas que seja uma só fala, uma só conversa, um só pensamento. Quer dizer, então, que todo apóstolo, todo missionário, todo aquele que é enviado para fazer a obra do Senhor, ele precisa ter uma base de sustentação, que seria a igreja local. Ele tem que estar submisso a um ministério, a uma convenção, a uma igreja, para que dê sustentabilidade, não só financeira, como espiritual, aquela cobertura espiritual que todos os crentes precisam, especialmente os que estão fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos no segundo ponto, pastor, a natureza da igreja neotestamentária. Então, quando o senhor ouve aí esse som bonito, natureza da igreja neotestamentária, o que é que o senhor pode nos ensinar a esse respeito? Vem à mente de que a igreja ela é um organismo, que a igreja ela tem vida. Daí vem também à mente João capítulo 15, Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A árvore em mim que não dá fruto, corta, lança fora, porque não serve para nada, mas o ramo em mim, não a árvore, o ramo em mim, que dá fruto, limpa ele para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho mandado. Estai em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui Jesus é apresentado como o tronco dessa videira e os discípulos ou cada cristão, cada seguidor de Jesus, um ramo que deve produzir fruto
e que só vai produzir fruto, pastor João Miceli, se tiver ali no tronco. Não há como um galho produzir fruto sozinho. Ele precisa estar no tronco. O tronco é que traz a seiva, que envia para o galho, e que o galho, então, vai produzir os seus frutos, e esses frutos serão maravilhosos. Mas sem o tronco não tem como. Então, a natureza, ela é um corpo. Jesus trabalhou nisso, nós vamos encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que a igreja, sendo esse organismo vivo, ela tem um corpo, do qual, já que falamos, Jesus é a cabeça. Vamos também para 1 Coríntios 12, 27, lá em Romanos 12 também, interessante, 1 Coríntios 12, Romanos 12, trata da igreja como esse corpo, dizendo assim, olha, nenhum é mais importante que o outro, ainda começa, explica, né, traz essa explanação, dizendo, toda parte do corpo é importante, se faltar o dedo mínimo, é uma grande falta. Se faltar um olho, é uma grande falta. Se faltar um pé, qualquer parte do corpo. Ninguém quer ficar sem nenhuma parte do corpo. Nós queremos estar completo. Então, diz assim, a igreja, ela é esse corpo. Então, Paulo constantemente utiliza essa figura do corpo para dizer que a igreja é um organismo vivo. Então, a natureza da igreja, ela é uma natureza viva. Como um organismo espiritual, ela também precisa de uma organização, porque um corpo não pode ficar desorganizado. Por isso Deus não colocou a cabeça da pessoa no pé. Tem que enxergar longe, né? Se o olho ficasse no pé, enxergaria muito pouco, não daria certo. Então, cada parte do corpo, ela está no seu devido lugar. Isso também fala de organização, não só de organismo. Além de ser um organismo vivo, ela precisa também ser uma organização. Daí o segundo subponto aqui falando que ela é uma organização. Mas antes de ela ser uma organização, ela é um organismo. Não adianta ser organização e não ter organismo. Nós temos muitas igrejas hoje que tem coral, tem vocal, cantam bonito, tudo mais, mas quando você procura vida, parece que está vazio. Aliás, o próprio Moody, né, na época dele, um homem que ganhou 1 milhão de pessoas para Jesus, segundo as histórias, esse homem, ele foi à sua sala de aula e, de repente, alguém falou para ele, pastor, professor, eu estou para morrer. Entretanto, o médico me deu esse veredito, mas eu não tenho certeza se vou morrer salvo. É só por essa preocupação minha de eu estar conversando com o senhor, porque eu não me sinto salvo. E ele se assustou, porque dando aula para tantos alunos, o aluno foi bem claro, eu não me sinto salvo. E ele foi fazer então um levantamento, percebeu que a maioria dos alunos não se sentiu salvo. E então ele foi buscar a presença do Espírito Santo, e aí que veio o avivamento na vida de Moody, e ele acabou ganhando 1 milhão de pessoas para Cristo a partir disto, mas foi quando ele descobriu que estava trabalhando com um povo que era uma organização, e que tinha esquecido de ser organismo. Então, antes de ser uma organização, é claro que a igreja é um organismo, mas não adianta também ser uma organização sem organismo, e também um organismo sem organização acaba sofrendo e, de repente, acontecendo, consequentemente, as pessoas se espalhando e perdendo essa conexão e morrendo como o galho longe da videira. É que desintegra, né? Ele não tem como dar sequência. O organismo, ele é todo sistematizado, ao passo que só a organização, ela não tem vida, ela não é um sistema em si, e acaba mesmo perecendo. Enquanto organização, Deus proveu a sua igreja de apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, mestres, um grupo de pessoas que a mantivesse em movimento. E ela não pode perder isso, porque é a estrutura, modelo que Jesus deixou para a sua igreja. E querendo nós nos desigrejarmos, viver à solta, estamos correndo um grande risco de estarmos desintegrados do sistema e perder a vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E não adiantaria nada ganhar o mundo inteiro se perdermos a vida eterna que Ele nos garantiu. É só isso que nos faz perseverar.
a garantia da vida eterna, a esperança da vida eterna. Então, não adiantaria nada ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a vida eterna. E, pastor, num terceiro ponto, ele fala sobre a importância e a necessidade da igreja. Olha aí, eu nem consigo conceber crentes vitoriosos vencendo sem essa igreja estruturada. Porque a igreja estruturada, organizada, a igreja viva dentro da igreja, que coisa linda! Quando um crente está enfraquecido, o outro chega, ora por ele, canta com ele, visita, e faz esse trabalho, e tudo funciona, e o nome de Deus é glorificado, Como que vai existir, pastor, batismo com o Espírito Santo? Como que vai existir dons espirituais? A Bíblia diz que os dons espirituais são para a igreja. Uma pessoa recebe um dom espiritual e não recebe para ele. Eu tenho dons de curar, mas é para atender a igreja. Eu tenho variedade de línguas, mas é para atender a igreja. Agora, não, eu vou ficar no meu lugar em casa, eu sou crente, sirvo a Deus e estou esperando Jesus voltar. Como que vai cumprir o ide de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aí, sinais seguirão os que crerem e tal. Mas, como que eu vou a toda criatura se eu não quero nem ir à igreja? Eu não quero nem ir a um templo, me organizar com os irmãos. Como que eu vou conseguir pregar o evangelho para todo mundo sozinho? Já dá para subentender aí que é mesmo a sutileza do adversário para impedir o avanço da obra de Deus aqui na terra. O reino de Deus precisa crescer, se expandir. O reino de Deus, ele é um organismo e ele precisa crescer organizado para que não se tenha prejuízos. Então Deus já planejou assim e Deus quer que continue assim a sua igreja, como organismo e também como organização. Lembrando que o organismo está dentro de uma organização. E assim a igreja do Senhor cresce ordeiramente. Ela tem quem instrui, ela tem quem disciplina, ela tem quem corrige, ela tem quem fortalece, se fortifica juntos, mediante a comunhão, mediante a oração, e enfim, unida a igreja caminha, e o inimigo luta para desintegrar esse organismo que se fortalece a cada dia. E não só o movimento dos desigrejados, como também outras sutilezas que o inimigo tem se levantado para destruir a igreja, ou quando menos, para impedir o avanço dela. E assim, daqui a um tempo, se ela não avança, ela vai perdendo forças e um dia ela vai sucumbir. Mas Deus, que é grande, que é poderoso, que é misericordioso, que é dono de todas as coisas, Ele está com toda a força, com toda a providência ao nosso dispor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só tem aqui no segundo item, pastor, a igreja como testemunha da salvação. Como que isso acontece? Como Deus planejou isso para que ela testificasse ao mundo, às pessoas, a salvação da parte de Deus? É uma sequência do primeiro item, que é a igreja como uma família de Deus. Quando a gente olha lá para Gênesis, capítulo de número 12, a Bíblia diz que Deus, olhando para esse mundo escuro, planejou uma maneira de ganhar esse mundo para ele através do trabalho humano. Então, disse Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu estou fazendo você uma família, que com essa família vai organizar uma nação, e eu quero usar esta nação para alcançar as demais nações de uma forma organizada. E aí eles chegam no Monte Sinai, Deus segura eles ali por um prazo de 1 ano, aproximadamente, para que eles recebam todas as leis e eles possam caminhar e então ter ali uma maneira de seguir e conhecer a vontade de Deus.
Depois nós vemos que a Bíblia Sagrada vai sendo construída até que nós temos os 66 livros que temos aqui compondo o Antigo e Novo Testamento, que é uma forma organizada também, é uma maneira que Deus organizou para que conhecêssemos todas as doutrinas, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, a soteriologia, a doutrina do arrebatamento. Quer saber sobre arrebatamento? Está organizadinho aqui. Quer saber sobre como o Espírito Santo pensa, como pessoa? Está organizadinho na Bíblia. Quer saber como que é a igreja, qual é a função da igreja, qual é o papel da igreja, como a igreja foi instituída, como ela deve proceder, por que ela foi instituída? Está tudo organizado na Bíblia. Então, não tem nada fora, tudo começa a partir da família, dessa família cristã que é a igreja. Então, quando Israel recusa a seguir a Jesus, o próprio Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Então, edifica esta igreja, e esta igreja ele edifica para quê? Para levar o evangelho a toda criatura, que é o que está aqui, a igreja como testemunha da salvação. Daí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos uma geração eleita, uma geração, um sacerdócio real. Olha aí a questão da liderança, um sacerdote, o que liderava, um sacerdócio real, uma nação santa. Interessante que a Bíblia não trata, pastor, de coisas assim, quando vai se tratar das coisas eternas, das coisas espirituais, da grandeza de Deus, não trata com a individualidade, sempre é com o coletivo. Por isso fala sacerdócio, geração, nação, porque tudo que Deus faz para uma pessoa individual é para ele abençoar uma massa. Deus não faz por aquela pessoa individual. Isso é mais uma prova de que não dá para viver o individualismo. Deus não trabalha com individualismo. Todos os dons espirituais, como já falamos aqui, Deus deu o dom para atender a igreja. Deus deu Israel para atender ao mundo, e depois Deus deu então agora a igreja para evangelizar as demais nações, quando Israel rejeita ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem essa obrigação, e isso é ratificado pelo menos duas vezes nos evangelhos. Quando Jesus ressuscita, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para que a gente evangeliza? Para que a gente batiza alguém nas águas? Batiza porque vai participar da ceia. Batiza para que faça parte do corpo, chamado membro, para que se torne membro do corpo de Cristo. Mas não é para que se chame igreja, é para que se chame membro. A igreja é um todo, são vários membros que compõem essa igreja. Então são batizados, ensinados, e então passam a compor essa igreja, que é a igreja universal, dos triunfantes que já estão falecidos hoje, que aguardam o arrebatamento. É a igreja militante, essa igreja que está caminhando na terra, mas que precisa participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Quando vocês se reúnem para comer, disse Jesus, esperem uns pelos outros, diz assim, estejam ali participando do corpo, lembrando participando do pão, lembrando do meu corpo que foi moído, participando do sangue, que é o suco, participando do suco de uva, lembrando, trazendo à memória o meu sangue que foi derramado, que é um símbolo do sangue de Jesus Cristo. E nós participamos do suco em grupo, unidos. Agora já pensou, participar individualmente, uma pessoa só, em separado? Então, a igreja, ela, essa família, e ela existe para levar o evangelho a toda criatura, e quando ela não faz isto, não há como haver missão. Então, a astúcia, a sutileza, repetimos aqui, ela está nesta situação. Não pregar o evangelho é deixar que as pessoas vá para o inferno, e daí caímos naquilo que Deus disse para Ezequiel: se alguém morrer, Ezequiel, sem ser avisado, sangue de tuas mãos eu requererei. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos igreja militante, igreja que avança, igreja que proclama a salvação. Por último, nosso comentador, eu até
faço lendo aqui as considerações que ele fez. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2:19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Aí ele abre aspas, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Fecha aspas, Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. E ele arremata dizendo: a igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Então, a igreja organismo, a igreja viva, a igreja, a eleita de Deus, irmãos, ela sobrevive a 4 paredes. Porém, ela precisa das 4 paredes para ela se organizar como instituição. Aqui na terra, ela tem que ter um endereço, tem que ter um CNPJ, aqui na terra, ela tem que ser uma organização. Porém, enquanto organismo, ela precisa apenas do próprio Cristo vivendo em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que sejamos essa igreja que consiga sobreviver além do templo, onde estão as pessoas que precisam de receber a salvação. Pastor Eliseu, com o senhor para finalização e também para suas considerações. Eu queria, de repente, o senhor poderia nos ajudar a entender, pastor, os desigrejados. Quem são esse povo realmente desigrejado? Porque nós temos crentes na igreja que não vão à igreja, um crente doente, ele fica em casa, às vezes passa 30, 60, 90 dias. Ele também é um desigrejado? Esses irmãos que viajam? Não, pastor, esses não são desigrejados. Eles não estão congregando por alguma razão óbvia, como o senhor disse, a doença ou uma viagem. Mas onde ele está, ele é a igreja. Onde está, ele é a igreja ou ele congrega, se ele estiver bem de saúde. Se for só viagem, ele congrega onde estiver. Se estiver enfermo, ele não vai ao templo, mas ele continua a igreja, continua servindo a Deus. Mas a lição, ela pesa aqui, a mão, na verdade, contra aqueles que resolveram, de sã consciência, tomaram a decisão de não ser igreja, de não pertencer à igreja. E isto é muito sério, porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Quem não é igreja, quem não é noiva, está correndo um grande risco de ficar por aí, na volta de Jesus Cristo. Na lição de número 12, nós vamos ver sobre a espiritualidade. Hoje nós vivemos esse movimento da espiritualidade, que nós vamos aprender lá na frente, mas aqui trazendo uma compreensão, as pessoas acham que ser espiritual não precisa de se reunir em uma igreja. E é isso que Jesus está, através da sua palavra, ensinando que está errado e que nós precisamos combater. Porque a igreja foi estabelecida para pregar o evangelho a toda criatura e para que seja esse amparo doutrinário, com regras, com preceito, e a gente sinta paz em nossa vida. Então Jesus está morando em nossos corações e nós vamos levando
esse poder, essa unção do Espírito Santo, assim como um rio. Jesus disse que aquele que crê na minha palavra, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Esse rio, ele acaba inundando a vida de outros, e aí nós, vivendo nessa comunhão, cumprimos o que está no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e vamos levando a vida até chegar no céu como igreja militante, ou seja, uma igreja que precisa, como disse Jesus, esforçar, porque o reino dos céus é tomado por grandes esforços. Então, nós precisamos ir trabalhando e nessa conclusão, eu quero concluir aqui as minhas palavras dizendo que não há nada na Bíblia, absolutamente nada, que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. E se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, então temos que nos organizar. Graças a Deus que não vivemos aquela época em que a igreja primitiva queria ter um templo, mas a perseguição era forte, ela precisava se reunir em casas. Então reunia 10, 20, mas eles tinham... E até clandestinos, né? Até clandestinos, às vezes debaixo de um pé de árvore, sob chuva, com muito sofrimento, mas desejando estar ali em um grupo enorme, servindo ao Senhor e tudo mais, e muitas vezes não podiam porque tinham que fugir. Agora hoje, Deus nos dá o privilégio de termos condições de estarmos nos templos e estamos sendo atacados por esta atitude sorrateira, que é uma atitude de insubmissão, de dizer que eu posso ser salvo sozinho, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém ditando as ordens para que eu as cumpra. Eu já ouvi isso muito, e nós que moramos aqui em Rondônia, nós ouvimos isso menos, mas quando segue-se para as grandes capitais, pastor João César, esse mal, ele está alastrado, como diz aqui, exponencial, é uma coisa que tem uma grandeza que não sabemos onde vai despontar. Então, que esta lição sirva para você que vai dar aula na sala de aula, como uma injeção preventiva, como uma vacina, para que nós possamos aconselhar aquele que está fraco, aquele que está desanimado, a não ser um desigrejado, porque há muitas pessoas que nem aceitaram Jesus e acabam lendo a Bíblia e se denominam desigrejados, e há aqueles que saem da igreja por alguns problemas, e aí ele diz, eu não preciso de igreja, eu creio em Jesus, eu conheço a Bíblia, eu estou indo para o céu também, vou chegar lá também, mas não vai chegar. Para eu chegar, eu preciso estar junto com o corpo. Ninguém chega apenas como um membro em separado. Então, assim eu encerro aqui as minhas palavras. Deus abençoe, que você tenha uma boa aula domingo em sua sala de aula, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado à nossa convenção estadual, liderada pelo pastor Nelson Lutemberg, ao Colégio de Presidentes, aos pastores que estão em cada campo, labutando em prol do Evangelho de Cristo, ao superintendente das escolas dominicais, aos professores, aos alunos. Deus abençoe vocês, que esta lição corrobore para o vosso crescimento espiritual. Talvez aí onde você mora, não é muito frequente esse nome desigrejado, mas saiba-se que não é apenas o fato de uma pessoa não estar indo à igreja, mas é um movimento que tem surgido aí para solapar a verdadeira doutrina de Cristo sobre a sua igreja, tentando desfazer aquilo que Cristo fez. Pensa que trabalho perdido, tentar desfazer aquilo que Cristo fez, porque Ele garantiu na palavra dEle, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar agradecendo a Deus por esta escola dominical, e que a cada dia ela traga para nós mais subsídios, mais conhecimento e, sobretudo, mais estrutura para que possamos resistir os embates e os ataques do adversário. Deus eterno, Pai querido, é em nome do Senhor Jesus Cristo que estamos na Tua presença. Te agradecemos por este momento estar, Senhor, concluindo o estudo da lição.
que para esta lição sirva de encorajamento, de fortalecimento e também uma vacina preventiva àqueles que estão na tua casa te servindo, para que não sejam abalados por estas coisas que o comentador chama de sutilezas, mas sim, Senhor, que estejamos encorajados e firmados em Ti, que é aquela rocha inabalável. Abençoe a todos, guarde do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.